Pessoal, vocês pediram e quem sou eu para recusar? Eu vou te mostrar agora um mini curso de Kafka com Docker utilizando Spring Boot e eu espero que vocês gostem e eu espero que o meu Mac funcione tão bem quanto eu acredito que ele irá funcionar. Então, pessoal, já toca o dedo no like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo para quem quiser conhecer o mundo do Kafka com Docker mais microserviços dentro do Spring. Só vamos, bora pro vídeo. Bom, pessoal, se você não tem Docker instalado ainda, para tudo, instala e depois acompanha este mini curso. Beleza? Tu precisa ter o Docker instalado. Pode ser o Docker Desktop, por exemplo. Esse mini curso ele vai funcionar em qualquer plataforma. Então, se tu tá no Windows, vai dar bom. Se tu tá no Linux, vai dar bom. Se tu tá no OS X, no macOS, também vai dar bom. Beleza? Antes de eu iniciar esse mini curso, eu quero relembrar vocês alguns conceitos, porque vocês têm que entender o que é o Docker, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, mas para quem ainda não assistiu e para quem ainda não me conhece, eu vou estar passando rapidamente aqui, beleza? Eu acabei de instalar o meu Docker por falar nisso. Então vamos lá, pessoal. Ó, essa aqui é o tema do meu último vídeo, tá? O que você sabe sobre Docker? Explique em poucas palavras. Esse é um questionamento que foi feito que é feito em entrevistas técnicas. Então, só para passar rapidamente um resumão, Docker é uma ferramenta de containerização. O que o Docker permite? Empacotar as nossas aplicações e as nossas dependências em um único lugar, garantir com isso que o que a gente fez rode em qualquer ambiente, em qualquer sistema operacional, em qualquer VPS. O Docker também ele permite isolar os serviços que nós estamos montando. E o Docker ele te dá uma facilidade maior em cada deploy da tua aplicação. Então, quais são os conceitos principais de um Docker? Tu tem uma imagem, que nada mais é do que um modelo da nossa aplicação. A partir dessa imagem, a gente tem um container, que significa uma instância dessa imagem que está em execução. E tu tem um Dockerfile, que é o arquivo que define como tu vai construir essa imagem. E a partir desta explicação, eu bolei essa engenharia toda aqui, esse fluxograma aqui, né? Então, você tem um Dockerfile, que ele é o script de build, e o que ele contém dentro do Dockerfile? Ele contém, basicamente, instruções de configuração, tá? É isso que tem um Dockerfile. A partir do Dockerfile, tu dá um Docker build para gerar a tua imagem. Essa imagem é um modelo que a gente chama de modelo imutável. E o que armazena nesta imagem? O snapshot do sistema de arquivos, o teu snapshotzinho de arquivos que tu construiu. A partir dessa imagem, a gente dá um Docker Run. O Docker Run ele vai criar este container, ele vai fazer essa instância do teu container ficar em execução e ele vai prover para ti o teu processo de forma isolada e bem leve. E quais os benefícios que o Docker te traz? Ele vai te trazer o empacotamento mais as dependências, tudo num único lugar. Ele vai te trazer portabilidade, ele vai te trazer isolamento e ele vai te trazer agilidade no teu deploy. Agora que tu sabe o que é o Docker, a gente tem que falar sobre o que é o Kafka, né? Eu acho que eu botei aqui embaixo essa pergunta, ó. O que é o Kafka no Spring, no contexto Spring? Eu também já fiz um mini curso aqui de microserviços usando o RabbitMQ, que ele é um Kafka simplificado, falando assim para os leigos, tá? O Apache Kafka, pessoal, ele é uma plataforma de mensageria distribuída. E isso significa o quê? Que ela é uma plataforma que é usada para comunicação assíncrona entre os sistemas. E no Spring Boot, a gente utiliza o Kafka por meio deste pacotinho aqui, ó, Spring for Apache Kafka, se eu não me engano, tá? Esse arquivinho aqui, ele é um facilitador de produção
e consumo dessas mensagens sem lidar com toda aquela burocracia e toda a complexidade de uma infraestrutura. No Kafka, a gente tem alguns termos que é preciso conhecer, tá? Então eu vou colocar aqui o primeiro, ó. O primeiro é o producer, tá? Producer. E o que é o producer? É basicamente aquele quem envia a mensagem para o Kafka. Então esse é o primeiro termo. Depois a gente tem o que? A gente tem o consumer. O que ele é? É quem recebe ou processa a mensagem, as mensagens, vamos botar aqui, as mensagens do Kafka. Depois a gente tem um topic, que nada mais é do que um canal ou uma fila onde as mensagens ficam organizadas. E, por último, a gente tem as mensagens, né? O message, que é o dado enviado. E ele é enviado, a gente pode dizer que ele é um evento, tá? É assim que o Kafka ele trabalha. Ah, Matheus, tudo bem, eu não entendi absolutamente nada. Bom, producer é quem envia, consumer é quem recebe, o topic é o canal e a mensagem é basicamente a informação. Se a gente for fazer uma analogia aqui, né, vamos botar aqui que nós temos um carinha aqui, um produtor rural, vamos falar produtor rural. Deixa eu pegar o lápis. A gente tem aqui um produtor rural, então que ele faz queijos. Vamos botar aqui alguns queijinhos. Tá? Então isso aqui é os queijos que esse produtor ele faz, ele fabrica. Esse queijo aqui que ele fabrica é enviado diretamente para um hotel, para um supermercado. Vamos botar um supermercado aqui. Supermercado, certo? Que é quem consome esses queijos, né? É o consumidor. Então aqui a gente já tem um produtor e aqui a gente tem o consumidor. Se a gente tem um produtor e o consumidor, o que é os queijos que eles fabricam aqui? Então vamos botar queijos. O que é o queijo que ele fabrica, que o produtor rural fabrica? Ele é basicamente as nossas mensagens que vão ser trafegadas. Tá? Então, os queijos são as mensagens. E por onde essa mensagem é trafegada? Bom, pode ser por um caminhão, por exemplo. Né? Vamos botar fazer um desenho aqui de um caminhão. Que este caminhão ele anda pela BR-101, vamos botar aqui, BR-101, por uma BR, que nada mais é do que os tópicos. Então, a gente vai botar aqui que o caminho, né, é o tópico, tá? Basicamente, essa aqui é uma analogia que a gente pode fazer na hora de desenhar o esquema do Kafka, tá? E a primeira coisa que a gente precisa fazer para programar com Kafka é criar um projetinho no nosso back-end. Existem várias formas de a gente começar um projeto do zero usando Kafka. Eu vou te mostrar uma das formas. Eu não vou criar dois projetos isolados. Eu vou criar um principal, adicionar as dependências dentro desse principal, vou criar um módulo dentro desse principal que vai ser o consumidor e vou criar o outro módulo dentro desse principal que vai ser o nosso produtor. Perfeito? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar aqui no Spring Initializer. Vamos colocar aqui linguagem Java, Maven. Eu vou colocar o 3514 com.example.kafka. Perfeito. Eu vou usar o 17 e aqui eu vou adicionar algumas dependências. A primeira dependência é o web. A segunda dependência é o Lombok. Para dar uma acelerada aqui no vídeo, ele não ficar
tão longo assim. A terceira dependência daí vai ser o Spring for Apache Kafka. Então eu acertei ali no início do vídeo. Basicamente, são essas dependências aqui. Se a gente for aqui em Explorer, a gente pode confirmar, né? O Web, o Kafka, o Lombok, o Kafka Test e o Starter Test. É só isso que a gente precisa, tá? Então, eu vou dar um close, vou fazer o generated, ele vai gerar. Eu vou abrir a pasta de download aqui. Descompactar, show de bola. E eu vou abrir o nosso projetinho do Kafka. Deixa eu pausar isso aqui que eu estava fazendo. File, open, downloads. Kafka. É esse daqui. Perfeito. Deixa ele compilar aqui. E enquanto ele compila, a gente vai recordar alguns passos. Porque assim, ó, a gente criou um projeto principal, né? Dentro desse projeto principal, a gente tem que dar um jeito de criar alguns módulos dentro dele. Eu vou confessar para vocês que faz décadas que eu não preciso fazer isso, tá? De fato, eu não preciso, porque quando já está funcionando, tu só vai dar manutenção disso. Simplesmente manutenção. Sugestão de plugin eu não quero. Mas antes, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui no nosso projeto principal é configurar o nosso Docker Compose.yaml. Então, a gente vai criar com o botão direito do mouse, New File, e a gente vai colocar assim, ó, docker-compose.yaml. Pronto. Esse Docker Compose.yaml, eu já trouxe um pronto, né, para eu não precisar digitar todas as coisas. Eu vou jogar aqui e vou mostrar para vocês o que é interessante, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui no meu outro monitor para ficar maior. Beleza. Nós temos o nosso serviço, que é o Services, e dentro desse serviço a gente tem o Kafka. Estão vendo que tem um espacinho aqui, é obrigatório, né? Então, o Kafka. Eu estou usando o Apache Kafka 390, tá? O nome do meu container eu vou chamar de Kafka, o hostname Kafka, e aqui eu tenho ports. Esse ports aqui é a porta externa onde a nossa aplicação, o nosso servidor Java vai se conectar. Então eu coloquei aqui 19092. Perfeito? Embaixo a gente tem as variáveis, os environments, as nossas variáveis de ambiente. Bom, o que vocês precisam saber de tudo isso aqui? Absolutamente nada, né? Isso aqui já é basicamente uma configuração padrão aqui para esse mini curso que eu também vou estar disponibilizando para vocês. Provavelmente quando vocês estiverem assistindo, não vai estar o GitHub completo, porque essa aqui vai ser a parte 1, a gente vai fazer a parte 2. A ideia aqui nesse vídeo, para ele não ficar tão longo, é que a gente faça a configuração inteira para depois só programar ele, tá? Mas o que vocês precisam entender desse environment? Vocês precisam saber que vocês precisam criar esse cluster ID, tá? Para criar esse cluster ID, eu até coloquei aqui a linha de comando, ó. Depois que tu tem o Docker instalado, tu pode rodar um docker run -rm, o Apache, aqui está o 420, mas tudo bem, ele vai gerar, tá? Aonde tu instalou e mandar gerar o random, o ID para ti. Então, tu pode abrir um terminal e simplesmente rodar esse comando aqui, ó. Quando tu rodar esse comando aqui, se o teu Docker estiver no path, ele vai gerar aqui pra gente um identificador para tu conseguir usar o Kafka, né? Então eu vou pegar o novo identificador aqui e vou substituir, tá? As variáveis de ambiente padrão, tá? Então o Kafka Listener, Adversity Listener, enfim, dá para fazer um monte de coisa. O volume onde vai ficar armazenado o teu Kafka, no meu caso vai ser no varlib Kafka Data. E aqui a parte de interface do Kafka, tá? Então a gente vai conseguir acessar e logar para ver o que está acontecendo. Então ele vai rodar na porta 8080, ele vai depender do nosso serviço do Kafka, e é isso aí, tá? Não tem mistério nenhum.
Depois a gente pode dar um Docker Compose up -d e um Docker Compose down -v e tá tudo certo, tá? Lembrando que esses arquivos eu vou estar disponibilizando para vocês. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que dar um jeito de criar alguns módulos dentro do nosso projeto principal. Então, eu vou criar um módulo, deixa eu ver se eu consigo, ó, aqui, ó. Então, direito New Module, tá? E aqui eu vou colocar o módulo do Producer. Então, vou criar o Producer. Create. Beleza, ele criou o exemplo aqui. Não era para ter criado, vou deletar. Pronto. O Producer, tá? Então, ele vai meio que seguir a mesma linha. Eu vou ter que ter um application.properties aqui para ele também, tá? Então, eu já vou criar aqui application.properties. Isso. Beleza. E dentro desse application.properties, o que a gente vai colocar? Algumas configurações. Então, deixa eu diminuir aqui agora. A gente vai botar o seguinte, ó. String.applicationNameProducer. Ele vai rodar na porta 8081. A gente vai botar um write label de error page false, tá? Com os erros do Spring. E aqui é o seguinte, ó, a gente tem que colocar que esse servidor aqui, esse producer, ele vai se comunicar com o broker do Kafka. Então, localhost é o Kafka que vai estar rodando na nossa máquina e o 19092, que é a porta do broker que a gente configurou dentro do Docker Compose, tá? Aqui em cima, 19092. Perfeito? Beleza. Dentro aqui do nosso SRC, a gente já vai criar os nossos pacotes, tá? Então, aqui dentro eu vou criar um pacote chamado main. E dentro desse pacote main, eu vou criar um pacote chamado Java. Pronto. E aqui dentro do Java, eu vou começar a criar subpacotes. Então, o que eu vou criar aqui? Eu vou criar o producer. E dentro do producer, tu tá vendo que eu estou fazendo na unha aqui, né? Eu vou criar o seguinte, ó, config, para fazer as configurações. Vou apagar o config e vou criar o controller para ele. Pronto. Vou apagar o controller e vou criar o DTO. Vou criar mais um que vai ser o services. E beleza. Dentro ainda aqui do pacote Java, a gente vai criar, daí eu vou apagar o producer e eu vou criar aqui um resources, porque a gente está criando tudo na unha, né? Não pegamos um pronto e jogamos aqui dentro. Então, resources vai ficar assim, ó. Main Java resources. Não, resources é fora do Java, né? Eu acho. Deixa eu ver aqui. Source main resources é fora do Java. Então, deixa eu apagar aqui. Delete. Package. Main resources. Pronto. E aqui dentro eu vou jogar o application properties. Pronto. Beleza? A princípio, neste começo, é isso daqui. Tá? Não tem mistério nenhum. É isso que a gente vai fazer. Depois a gente vai programar o nosso producer. Agora a gente vai criar o nosso consumer, tá? Então a gente vai vir aqui, fazer o mesmo esquema, botão direito New Module, a gente vai botar aqui consumer. Pronto. Criei o módulozinho, esqueci de tirar o main, não tem problema. Show de bola. A gente vai fazer o mesmo esquema de pasta. Então, a gente vai botar aqui, ó, main. Dentro de main, a gente vai criar já o resources. E dentro de main, a gente vai criar o Java. Pronto. Dentro de Java, a gente vai criar aqui o mesmo formato do nosso producer. Tá? Então, ele vai ser um consumer. Então, consumer. Beleza.
Dentro de consumer, a gente vai ter uma pastinha config. Apagamos o config e a gente vai criar o DTO. Ele não vai ter... Não, vamos fazer assim, vai. Depois a gente altera. DTO, o que mais que vai ter? Vai ter o service. E a gente vai criar agora aqui o application.properties dentro da pasta resource. Então, file application.properties. Pronto. O application.properties aqui do nosso consumer, ele vai ser menorzinho. Ele vai ter o quê? A porta. O que deu errado? Application. Tá, acho que é isso. Depois a gente ajusta aqui as configurações, tá? Mas ele vai ter a porta 8082, então o producer vai estar na 8081, o consumer na 8082 e ele vai também se conectar com o broker do nosso Kafka. Beleza? Bom, vocês fazendo isso, no próximo vídeo a gente vai começar a montar as classes para que esse vídeo não fique tão longo e fazer tudo funcionar. Então vai ter parte 1 e parte 2. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido até aqui, porque essa parte aqui é fundamental para a gente dar continuidade na nossa solução. Então, na outra semana, a parte 2 finalizando. Tamo junto, até a próxima.